Lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos nos alimentar a cada dia da palavra, porque sem o alimento espiritual, nós seremos uma pessoa desnutrida espiritualmente. Infelizmente, eu tenho visto muitos cristãos que estão num processo de deficiência dos nutrientes para a vida espiritual. Por quê? Porque falta a palavra, porque você precisamos nos alimentar da palavra. E nós estamos conversando sobre as características da Igreja de Deus ao longo da história e em nosso momento. Por quê? Porque eu e você precisamos escolher qual é a Igreja de Deus no nosso momento. Em meio a tantas religiões, qual é a Igreja de Deus para que eu e você possamos fazer parte? Nós não queremos ser enganados, nós queremos seguir aquilo que é a vontade de Deus. Para isso nós estamos aprendendo. E a primeira característica da Igreja de Deus, que a gente pôde perceber, que está lá em Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20, é que a Igreja de Deus tem como base os ensinos dos profetas e dos apóstolos. Essa é a primeira característica, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda característica é salvação unicamente por meio de Jesus, como Atos, capítulo 4 e capítulo 16, Paulo até diz, e Pedro também, que salvação unicamente por meio de Jesus. E a terceira característica é a volta de Jesus. É o assunto mais importante, a volta de Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas não têm falado sobre esse assunto e quando fala de forma equivocada, fala de forma contrária ao que a Bíblia apresenta. E aí, a quarta característica que nós falamos no último vídeo é a lei de Deus. A lei de Deus, que é a expressão do seu caráter, que foi escrito pelo dedo de Deus, é a quarta característica. E hoje nós vamos falar da quinta característica. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fala no nosso coração. Sem Ti nada somos. É em nome de Jesus que nós oramos, certo do perdão dos nossos pecados, é que nós oramos por Jesus. Amém. Olha só, já que a gente viu que a quarta coluna é a lei de Deus, eu quero só retomar para você perceber o quanto a lei de Deus é importante. Você vai em Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Êxodo 31, 18 vai dizer assim, só para a gente retomar aqui, para a gente não esquecer dessa quarta característica, diz assim, ó: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testamento, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. E os 10 mandamentos está escrito aqui em Êxodo e também em Deuteronômio. Há uma repetição no capítulo 5 e Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E que eu e você precisamos colocar em prática, porque os 10 mandamentos é a expressão do caráter de Deus, é o que Deus espera para cada um de nós. Nós somos salvos por obedecer mandamento? Não. Nós somos salvos por Jesus. Agora, a obediência é a demonstração de que eu amo a Jesus, de que eu aceito a Jesus como meu Senhor, como o Senhor da minha vida. É isso, é a revelação porque Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu demonstro que eu amo a Deus quando eu obedeço aos seus mandamentos. É isso. E qual é a quinta característica? Está dentro dos mandamentos. Por isso que nós retomamos a quinta característica da Igreja de Deus ao longo de toda a história, é isso aqui, ó. É o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Só para você poder visualizar, para você poder ouvir, está aqui no capítulo 20, ó, e o verso, aqui é o quarto mandamento, do verso 11 até o verso 8 até o verso 11 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não é meu, não é seu, não é da igreja A nem da B, é do Senhor. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Aqui está. Então o quarto mandamento é a quinta característica da Igreja de Deus ao longo da história. Aí você pode dizer, mas aqui já passou, foi para o povo de Israel, será? Não, meu amigo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que os mandamentos,
ele foi escrito, que é a expressão do caráter de Deus pelo próprio Deus, para ser uma bênção para o ser humano. Os mandamentos foram escritos para ser uma bênção para nós. E o sábado assim também o é. Veja aqui comigo agora, vamos para o Novo Testamento, porque muitas pessoas até questionam isso. Vamos lá, veja o que Jesus diz aqui no capítulo 2 de Marcos. A partir, se você quiser depois dar uma conferida, é bem interessante todo o texto, a partir do verso 23, é quando Jesus está num sábado, pregando, ensinando, aí Jesus volta com os discípulos, e os discípulos têm fome, e agora eles começam a colher algumas espigas e comer. O que acontece? Os fariseus chegam, como os seus discípulos fazem o que não é permitido no sábado, aí Jesus, para responder isso, ele leva uma história de Davi, quando teve fome, ele e os seus moços comeram dos pães da preposição que só era permitido ao sacerdote, e Jesus disse e ficou sem culpa. Ou seja, aqueles fariseus estavam querendo ensinar a Jesus a forma correta de guardar o sábado, quando Jesus é o dono do sábado. Por que ele é o dono? Porque lá no mandamento diz que sábado do Senhor, sábado não é meu, não é seu, sábado é de Deus, sábado é de Jesus. Então a quinta característica da igreja de Deus é o sábado. E aqui vou ler com você agora o verso 27 e o verso 28 do capítulo 2 de Marcos, diz assim: e acrescentou Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Os fariseus que estavam querendo ensinar Jesus então diz que o sábado foi criado para o homem, não foi só para judeu não, ele não cita aqui judeu, ele diz que o sábado foi criado para o ser humano, para mim, para você e para qualquer pessoa ao longo de toda a história. O sábado faz com que eu e você aprendamos a dependência de Deus. O sábado nos leva a reconhecer que Deus é o Criador, Ele é o Senhor de tudo, e Ele, aí o verso 28 diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele está dizendo, eu sou também dono do sábado, eu sou dono de tudo. Então Jesus está dizendo que ele é o dono do sábado. Então nós precisamos entender isso aí, para a gente conferir mais, e aqui tem muitas passagens, não vai dar nem para a gente ler todas. Vamos para Lucas capítulo 4, só para você perceber como o sábado é a característica da igreja de Deus ao longo da história. Capítulo 4, verso 16, diz assim, isso Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então era um costume de Jesus ir para a igreja e para a sinagoga ao sábado. Por quê? Porque é um mandamento, é para que eu e você possamos aprender isso. Jesus, ele praticou aquilo que ele mesmo ensinou. Jesus viveu isso, porque o sábado é dele, não é meu, não é seu. O sábado foi criado para ser uma bênção para o ser humano, para todo ser humano, em todas as épocas, em todos os momentos da sua história. Aqui, se a gente for agora aqui, no capítulo 4, ainda, verso 31, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. O sábado é um dia de ensino e de aprendizado. É por isso que nós precisamos estar na igreja, para aprender de Deus. Então aqui está. Agora, vem aqui um pouquinho comigo, só para você ver aqui, Lucas, capítulo 13, o verso 10. É uma história interessante para a gente poder perceber, e as pessoas usam muito isso aqui, verso 10. Ora, ensinava Jesus num sábado em uma das sinagogas. Pronto, Jesus ensinava. Aí o que aconteceu? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada e sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, por quê? Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignando de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias e seres curados, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aqui está uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, 18 anos,
Jesus então, ela não pediu, Jesus estava ensinando na sinagoga, ela chega, Jesus o chama, Jesus a chama, Jesus a cura, e aí o chefe da sinagoga fica indignado. Jesus então chama ele de hipócrita, ou seja, porque num dia de sábado eles soltavam o boi ou jumenta para beber água. Então Jesus diz, e essa mulher que é minha filha, filha de Abraão, não é mais importante? E Jesus a liberta. Então aqui está. Agora, só para você perceber, no capítulo 14, verso 1, agora aqui, ó, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estava o observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo o seu intérprete da lei, e aos fariseus perguntou-lhe, é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando o curou e despediu. A seguir lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Assim nada puderam responder. Ou seja, Jesus estava indo no foco, no objetivo. O sábado é para fazer o bem, é para ser uma bênção para os seus filhos. Mas os fariseus, os judeus, os líderes da lei, ali os sacerdotes, não mais estavam fazendo. Tornou o sábado um peso e Jesus estava ensinando da forma certa. Então o sábado é um dia para que eu e você possamos desfrutar das bênçãos do relacionamento com Deus e para ser uma bênção ao ser humano. É isso, o sábado é a quinta característica da igreja de Deus ao longo da história. Então, se você quer fazer parte da igreja de Deus, você precisa seguir uma igreja que guarda o sábado, que viva essa verdade, porque se não viver essa verdade, tem alguma coisa errada. O sábado foi estabelecido por Jesus. Se a gente for um pouquinho mais à frente, nós vamos em Atos, o apóstolo Paulo, só vamos ver, porque senão tem muitos textos, mas Atos, capítulo 17, verso 2, 17, 2, Paulo diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, era o costume de Paulo também. Paulo aqui já está, depois que Jesus havia morrido e ressuscitado, aqui já tem uns 30 anos que Paulo está pregando e reafirmando a importância do sábado e obedecendo. Então aqui está, se você quer fazer parte da igreja de Deus, nesse momento, que foi ao longo da história, você precisa estar numa igreja que guarda o sábado. Por quê? Porque essa igreja segue a verdade da palavra de Deus. E é o que eu e você precisamos, é seguir a verdade da palavra de Deus. Porque seguir a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus. E eu sei que você deseja isso. Então, que Deus te abençoe, que você, a partir de agora, tome a decisão, Senhor Jesus, eu quero fazer parte da tua igreja, aqueles que guardam os teus mandamentos, que guardam o sábado como um dia que o Senhor reservou para cada um de nós. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que ela nos alimente, que ela nos transforme e faça-nos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.